pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso Virocast e hoje o nosso convidado vai trazer para a gente aí, como que eu vou dizer, uma virada, né? Porque aqui vocês já sabem, é um Virocast. Estamos com o Heitor Boldin nesse episódio de hoje e ele que não é nada mais, nada menos, eu tô até com medo de esquecer alguma coisa na apresentação, porque é coisa demais. Ele é graduado em Direito, a pós dele é em Direito Público, ele é hipnoterapeuta, confesso que também estou curiosa para saber um pouquinho dessa parte. Ele é praticante de PNL, ele é palestrante e escritor. O livro dele aí já vendeu demais, inclusive vamos mostrar aqui para vocês, e é Adeus Religião, Olá Relacionamento com Deus. Heitor também é casado, tem aí uma linda princesa chamada Lívia, está à espera do Joseph e também é pai da pequena Liz. E vamos lá, Heitor Boldin, seja muito bem-vindo ao Virocast. Muito obrigado, a honra é minha, agradeço Viviele, agradeço Gabi, agradeço a Igreja Cristã Graça e Paz, na qual faço parte também. Deixo aqui também minha gratidão à pastora Marilda, que tem me orientado bastante espiritualmente, pastor Romário. Agradeço a essa casa que me acolheu a minha família também, e hoje nós vivemos com Deus. Eu posso afirmar isso hoje. Amém. Heitor, sabemos que existem caminhos espirituais, né, que eles prometem respostas, cura e sentido. Porém, também nem todas nós sabemos que nos levam a esse real sentido, e é o que aconteceu com você. Você aí percorreu um caminho pelo espiritismo, né? Onde você conheceu por dentro, você realmente desenvolveu o que foi apresentado para você, porém, nada mudou, porém, não preencheu, né? E para começarmos, conta um pouquinho de como isso aconteceu, como foi esse início do espiritismo, por gentileza. Bom, eu nasci num berço católico, meus pais são católicos, mas não são muito praticantes. E lá em casa sempre tinha um livro espírita ou outro, aqueles mais famosos, Borboletas na Janela, são muito famosos. E eu via minha mãe lendo, ela me contava as histórias, eu ficava curioso. E ali era na primeira infância, então ali gerou uma curiosidade pro resto da vida. E eu continuei católico, mas eu sempre buscava ali conhecimentos do espiritismo, ouvia palestras espíritas. E na adolescência eu entendi que eu era espírita, mesmo sendo católico ainda. Sim. O tempo inteiro buscando por espiritismo, livros espíritas, palestras espíritas, todo tipo. E ali entre a fase adolescente para adulta, eu migrei totalmente para o espiritismo. Comecei a frequentar. E aí, mais tarde um pouco, eu comecei a desenvolver a minha mediunidade lá dentro. E existem dois tipos de mediunidade, que é aquele que conversa que incorpora o espírito, e aquele que expulsa o espírito, que é chamado de doutrinador. Eu era o doutrinador. Graças a Deus eu tive a oportunidade de não incorporar e de nunca ter essa experiência. Foi um livramento e misericórdia de Deus. E aí eu fiquei por muitos anos espírita, mais ou menos uns 10 anos da minha vida, mas diferente do que as pessoas, alguma ou a maioria busca por dor, eu busquei por curiosidade. Eu não sei o que é pior, você buscar por dor ou por curiosidade. E às vezes por dor você resolve a dor e sai dali. Por curiosidade, às vezes você não consegue atingir, está sempre tendo mais curiosidade. Buscando algo, mais. Né? E aí fiquei por lá por muitos anos, até que um sócio meu, Rafael Coelho, que é um grande irmão na minha vida, ele também era espírita e se converteu no ano passado, em 2024, e aí a gente trabalhava junto, a gente atendia junto, eram dois terapeutas que atendiam uma pessoa, e a gente sempre tinha ali questões que a gente discutia sobre o evangelho que ele trazia, né? Agora eu tô aprendendo sobre esse assunto aqui, olha que legal, e eu gostava de ouvir, mas eu acreditava que eu estava certo. Não, no espiritismo temos contatos lá com as entidades que estão tendo contato com Jesus, tendo contato com o mundo espiritual. Isso aqui não é real. Isso aí a Bíblia já está ultrapassada há muito tempo, tem que ser reescrita. Era assim que eu me comportava. Mas nessa conversão do meu sócio, ele plantou algumas sementinhas, e essas sementinhas geraram conflitos aqui. E aí, durante um ano, eu tive a certeza de que eu não pertencia mais ao espiritismo. Só não sabia onde é que eu deveria ir. A obra já tinha começado. Já tinha começado. Feita, né? Eu nunca tinha orado por discernimento espiritual, nem sabia que isso existia. Mas lá dentro do centro espírita, me eram mostrado coisas espirituais, né? Nos atendimentos, eu ficava
às vezes minha atenção voltava lá durante um atendimento que uma entidade estava falando. Eu falei, não, mas isso aqui que ela está falando não faz sentido ela falar. Não. Por quê? Como assim? Porque isso aqui para mim é uma manipulação. Estava vindo isso já em mim. E as entidades ainda conversavam comigo, meu filho, aqui você tem todas as realizações que você precisa. Elas já sabiam, né? Que tinha alguma coisa de errado comigo. Que estavam se movimentando, né? Exatamente. O mundo espiritual ela via esse movimento, elas viam. E elas tentavam o tempo inteiro, de maneira muito sutil, leve, na surdina, me manter ali. Mas já estava decidido. Tem algumas pessoas que, onde eu frequentava, lá é muito grande, e tem alguns lotes que os próprios espíritos compram lotes para morar lá no futuro, né? E eles me perguntavam, então quando é que você vai comprar seu lote? Aqui dentro eu já sabia. Cara, eu não fico mais que um mês aqui. Eu falei, já não faço nunca pensei. Nunca pensei nisso. E aí, em dezembro de 2024, eu decidi que tinha que sair. E comecei a frequentar a Graça e Paz. Eu conheci a Graça e Paz através de um evento que teve aqui do Márcio Michele em julho de 2024. Nunca tinha ouvido falar da Graça e Paz. Quando a minha esposa veio aqui, antes de entrar para o evento, ela entrou aqui e sentiu uma energia muito boa e falou, parece que eu encontrei minha casa, que ela não era espírita. E embora eu quisesse levar ela para lá o tempo inteiro. E quando ela falou isso, eu estranhei. Como assim, encontrou minha casa? Igreja evangélica? Nunca imaginei ser evangélico. E olhando para você também não. A gente participou do evento, conhecemos a pastora Marilda. E eu notei uma energia de imponência na pastora. Ela olhava assim pra gente. Eu falei, nossa, que legal, que energia legal. Era um arquétipo de governante? Exatamente. Ou de sábia? Porque ela traz muito isso. Para quem não conhece... Na hora que você falou de governante, bateu mais com o governante, mas na hora que você falou que sabe, encaixou mais, porque ela trouxe algumas referências bíblicas ali que conectou demais comigo e com o grupo também que E tava. a curiosidade te move, pelo que eu percebi. Então, totalmente. Quando a pessoa traz algo pra você que tem um fundamento, que tem um conhecimento por trás, você fala, opa, faz sentido, não é isso? O que eu sempre busquei em todas que eu frequentei, era exatamente essa rocha, esse fundamento, entende? E eu tava com ela em casa, a Bíblia em casa. Eu poderia ter lido antes, mas talvez eu teria lido e não teria lido no momento certo e teria, exatamente. Sei lá, Deus fez tudo certinho. E a coisa certa no momento errado, ela não se conecta e não faz sentido. Né? Exato, e ele me fez experimentar várias outras religiões para entender que ninguém precisa de nenhum tipo de religião, só precisa de Deus, Jesus, o Evangelho, e depender dele e ficar em paz, que ele é suficiente para tudo. Você fala desse seu amigo que ele foi plantando algumas sementinhas. Qual dessas sementinhas falou mais forte ao seu coração? Cara, foram tantas sementes que a gente encontrava todos os dias nos atendimentos. E após o atendimento, como ele estava fazendo um curso igual o nosso aqui, o curso de crescimento espiritual, ele estava trazendo muitas informações novas para ele e que ele estava entusiasmado, também é movido por curiosidade. E ele sabia que eu gostava também de conversar sobre isso, né? E aí ele foi plantando. Não teve uma, mas foi uma soma, entende? Sim. E à medida que ele foi plantando, foi gerando conflito aqui. Alguma coisa está errada, eu tenho que sair. E aí eu lembro que eu comentei com Laura, não tem como mais ficar lá. E aí eu decidi que ia começar a frequentar a Graça e Paz. Comecei em dezembro e em janeiro, no início de fevereiro, nós nos batizamos, eu e minha esposa. Foi rápido porque a gente já tinha certeza de tudo. Tinha sido tomada, né, exatamente. Na verdade. Agora, você é uma pessoa movida ao conhecimento, certo? Então, mesmo com tanto conhecimento lá, mesmo você sabendo tanto, mesmo você já tendo aprofundado tanto, o que te faltava? Eu não sei falar o que me faltava. O que estava comigo, o que aconteceu comigo lá dentro foi o seguinte: eu observei que aquilo ali tinha perdido a credibilidade para mim. Porque era muito, eu ouvi falar, ou então a entidade me contou, e eu comecei a entender que nós, espíritos, na época eu era espírita, a gente tinha mais crença do que certeza. Era só crença. Era medo disso por causa de uma crença que ouviu falar, ou que alguém, uma entidade trouxe. Então, no Evangelho, quando nós começamos, nós paramos de ter crença e ter certeza. No caminho, no certeza no bom caminho, entende? E isso foi libertador. Ainda mais eu que trabalhava com crença, né? Então as pessoas chegavam lá no consultório para ser atendido, e às vezes eram crenças espirituais. Eu falava, cara, igualzinho as minhas crenças. A gente atrai, né?
Sim. E aí eu conseguia fazer essa pessoa se libertar dessa crença e buscar um caminho com o evangelho, na igreja, né? Participar como comunidade, mas eu ainda ficava lá. Não era preso, mas era sabe aquela frase que eu não sei nem se pode falar? Nem caga, nem sai da multa. Que é livre. Você tá ali, nem vai pra lá, nem vai pra cá, e fica preso. Sim. Fica preso porque quer, né? E tem uma pessoa que fala, não, isso é uma prisão espiritual. No meu caso, eu acredito que não. Foi mais uma procrastinação. De tomar a decisão, sai logo. Era cômodo também. Cômodo também. Era cômodo, Exato. porque você não precisava mudar nada. Exato. Então era cômodo. E um novo caminho, Uhum. ele traz novos desafios e abrir mão de algumas coisas. Também. E como foi isso para você? Porque você estava acostumado em um lugar onde você só precisava ir ali, desenvolver, Uhum. mas não precisava fazer grandes movimentos, não precisava entrar em grandes batalhas, renunciar. Uhum. Quando de repente você vem para um evangelho onde é renúncia. Como foi isso para você? Quando nós chegamos aqui na Graça e Paz, em dezembro, minha esposa estava frequentando antes de mim. E aí em dezembro eu decidi frequentar mesmo. Primeira coisa que eu notei de estranho foi a fé das pessoas aqui, né? Que gritavam, aleluia, levantavam os braços. Eu achava aquilo muito diferente. A expressão, né? A expressão de fé. De fé. E eu queria entender, o que esse pessoal... Que fé é essa? O que esse pessoal tem aí, né? Que gritaria é essa? O que é isso? Mas ao mesmo tempo eu achei legal. E aí, no início, eu via todo mundo levantando os braços, cantando, e eu meio tímido ali, tentando entender. Aí aos poucos começava a levantar, sentir. Participei de uma vigília, que foi muito interessante participar. E é muito engrandecedor de participar. Foi com a pastora Marilda, o profeta Maurício, foi muito legal. Muitas coisas mudaram daquela vigília na minha vida, naquela noite. E aí, desde então, eu entrei tímidozinho, tentando entender que fé era essa, e hoje eu entendi que Deus está nos chamando para viver um novo nível de fé, que Ele mostra esse nível de fé, mas Ele precisa que a gente permita que emocionalmente, estou te chamando para cá, venha viver essa fé aqui que você está achando estranha, se permita um pouquinho. E aí no encontro com Deus foi a virada. A martelada, não. Antes era, como todo mundo fala, era convencido e agora convertido. Encontro com Deus foi extremamente importante na minha vida e na vida da minha família. Quem não fez, inclusive, é uma grande oportunidade de conhecer profundamente aquele que nos enviou, né? Uma coisa é falar sobre Deus, outra coisa é viver com Ele. Eu vejo muito isso, né? Eu sempre fui muito curioso e eu sempre ia pro lado da curiosidade quando alguém falava sobre Deus, quando alguém falava até uma passagem evangélica, mas depois eu entendi, talvez ele só está falando. Mas o que é viver com Deus? Foi aqui que eu aprendi. Aqui nessa igreja, com a pastora Marilda, nos cultos de cura e libertação, né, tinha que curar de ego, de vaidade, de achar que sabia alguma coisa, achar que era alguma coisa. Eu sou espírita, que isso. Apesar do espiritismo pregar uma humildade, eu convivi num ambiente de que não é que eles se achavam todo-poderosos, mas eles pregavam uma sensação de que não precisa de mais nada. Já tem tudo ali, né? Uma entidade que está cuidando disso e aquilo. Então, quando você fala do espiritismo, tem algumas pessoas que estão nos assistindo e que eles têm uma ideia, cada um constrói uma ideia do que é espiritismo a partir de vários relatos. Quais são os fundamentos mesmo para quem está assistindo, para que ele possa se situar do que a gente está falando? Bom, tem a doutrina tradicional, que é o kardecismo, e tem as doutrinas que seguem uma linha parecida com o kardecismo, mas não segue tradicionalmente o kardecismo. Tem outras matrizes, Umbanda. Então há um sincretismo. Há um sincretismo, 100%, sem dúvida alguma. É o que mais tem. A base é a reencarnação. A base é a reencarnação. Eles acreditam que precisamos vir várias vezes para dar conta de restaurar o passado das outras vidas. Então, tem pessoas, lá no Vale do Amanhecer, tem pessoas que acreditavam que há 19 mil anos está reencarnando. É como se cada vida que eles viessem, eles tivessem
poder de resolver algo. Exatamente. É com eles, né? Sim, e agora olhando aqui, né, nessa mudança que você passou e tudo, teve aí um medo de repente perder uma identidade que tal você acreditasse já estar firmada, um status, conexões já feitas, como foi isso? Essa balança, estou perdendo ou estou ganhando? O que você perdeu e o que você ganhou nessa transição, Sim. né? Porque foi um novo Heitor. Totalmente. Quando a verdade veio para você, você foi um novo Heitor. Não Uhum. tem como falar que Sim. é o mesmo, né? Sabemos Não. disso, que onde Deus entra, verdadeiramente se faz nova todas as coisas. Exatamente. Então, como foi isso para você? Essa transição, pra mim, ela foi muito fácil, porque eu já fiquei durante um ano martelando essa indecisão. Eu preciso sair, só não sei pra onde. E aí teve um evento aqui em Montes Claros que me mostrou a Igreja Graça e Paz, sem eu procurar ela. O evento foi aqui, o local. E foi por um acaso, depois minha esposa trabalha hoje atualmente na equipe, foi por um acaso que o evento foi aqui nessa igreja. Entre aspas, né? Mas esse evento nos mostrou a igreja. E a gente começou a frequentar a igreja, acompanhar no Instagram. E aí, essa transição para mim foi fácil, porque quando eu comecei a frequentar, eu me conectei 100% com as pregações, com o ambiente, com as pessoas. O acolhimento foi assim, fenomenal. A Claudinha nos acolheu muito bem. Teve Theo também, que foi um dos primeiros que eu conversei aqui na igreja. Cara, muito do bem. A pastora Marilda, que no dia do evento trouxe aquela energia, o evangelho, de uma forma diferente. Eu gostei de como ela pregou, sabe? E ela fazia algumas perguntas assim para todo mundo que tinha ligado com o evento, que era de inteligência emocional, junto com o evangelho. Eu falei, que legal. Que mulher interessante, né? E eu fiquei muito entusiasmado com as pessoas, com o ambiente, com as pregações. E eu sabia que era aqui, que ia começar uma nova história. Começo. Nós estamos no começo. Sim. Ótimo. E vendo esse novo começo, nós estamos vendo aí o crescimento da sua família. Sim. Né? Está vindo aí o pequeno Joseph. Exato. A qualquer momento, gente, Qualquer falar com segundo. vocês. Mas também teve o nascimento, o transbordar. Eu enxergo dessa maneira que o seu livro é um transbordar. Sim. Né? E como isso foi entregue para você? Porque Deus, você renasceu, você batizou, você viu a verdade, você entendeu nesse Pai, né, a paternidade real no nosso Deus Pai, e aí veio a parte de transbordar, que é o livro. Fala um pouquinho do seu livro pra gente, fala como isso foi entregue a você. Uhum. Bom, esse livro nasceu de uma busca pessoal minha. Já rodei em várias religiões, em várias doutrinas, e o que eu mais percebi nesses lugares que eu rodei são exatamente pessoas como eu, que roda e não encontra o que precisa encontrar. E aí nesse livro eu coloquei algumas questões minhas pessoais, de busca íntima e pessoal. No início eu queria escrever um livro que conversasse com pessoas que eram espíritas, para mostrar algumas coisas que elas não vão conseguir enxergar lá dentro. Eu só consegui enxergar várias coisas aqui fora, apesar de começar a ser mostrado lá dentro. E aí depois eu entendi que não, eu quero mostrar esse livro para qualquer pessoa, cristão, não cristão. Apesar de ser um livro que um cristão vai entender mais, Sim. eu coloquei aqui a cada capítulo uma oração, para que essa pessoa, mesmo não sendo cristão, aos pouquinhos seja tocada por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Então é um livro que não nasce do ego, nasce da minha rendição, do meu testemunho, e que eu quero que outras pessoas experimentem essa verdade. Não a verdade que a gente pode, às vezes, ver ou ouvir, mas é uma verdade que caminha aqui dentro, sabe? É Deus falando com a gente e a gente permitindo ouvir. Muitas vezes a gente não ouve porque tem muito ruído, tem muito barulho, tem muito ego, tem muitas informações. Mas eu aprendi aqui, durante esse tempo que nós estamos na Graça e Paz, aprendi a aquietar minha alma. Bastante. Aprender a ouvir, aprender a entender que talvez agora não seja o momento mesmo, porque eu não tinha isso, né? Eu não acreditava nisso, no momento. Eu acreditava que talvez não tinha feito o suficiente para acontecer. Eu acreditava no momento. E hoje não.
vivemos na dependência. Senhor, é assim, assim, assado, se não for, se o Senhor não for, nós não vamos, e para quando que é? Se o Senhor puder nos falar, ótimo, se não também, tá tudo certo. É como se fossem as 4 estações, né? Tempo Exato. de plantar, tempo de colher, tempo de semear, tempo de florescer, frutificar e vivendo as estações. Exatamente. O que eu entendo da sua fala é isso, que Aprender a antes degustar você a queria vida. fazer acontecer, Isso. independente do modo e do tempo. Agora não. Agora há uma pausa, uma reflexão, um momento oportuno de Deus para que aquilo aconteça e que você esteja pronto para que Exato. faça perfeito. Há uma tranquilidade no viver. Sim. Não vivo mais pensando no amanhã. Agora são 4 horas, 5 horas, eu vivo das 4 às 5. Entendi. Só um minuto. O que seria degustar a vida? Fiquei curiosa. Sim, quando eu falei degustar a vida, é sentir a vida. Não que deixar ela te levar, mas é sentir um pouco mais, sem se preocupar demais com amanhã, com a profissão, com a vida ao nosso redor, mas é sentir um pouco essa existência. E é até uma incoerência, porque os espíritos, eles têm uma tendência a querer viver mais essa existência, sentir um pouco mais essa existência, estar mais atento à existência, mas eu não era esse espírito. Eu sempre estava insatisfeito, não com as informações, mas eu não sabia explicar que insatisfação que era essa. Na alma, né? Talvez na alma, Inquietação na alma. talvez uma inquietação na alma, não é aqui, e aí eu ficava inquieto, aonde é? Sim. Por isso que eu busquei em tantos lugares. Você se dá isso a falta de paternidade real, essa inquietação na alma, ou uma falta de identidade que ainda não tinha sido firmada? O que você dá essa inquietação na alma quando você Olha, fala? quando você me perguntou isso aí, veio uma cena na minha cabeça de quando eu tinha ali, eu acho que por volta dos 11 ou 12 anos mais ou menos, quando terminei o catecismo. E aí, quando eu terminei o catecismo, eu fui embora para minha casa, morava próximo, e tinha um itinerário ali de alguns metros. E aí, depois que eu terminei o catecismo, eu lembro de uma cena minha caminhando na rua com muita vontade de falar de Deus. E com um entusiasmo muito grande, né? Que tinha terminado lá o catecismo, estava muito feliz de ter, na concepção da minha idade, lá de 11, 12 anos, tinha conhecido Jesus e tive ali um relacionamento com Deus naquele momento. Sim. E desde então, eu sempre tive muita vontade de falar. E aí eu busquei em vários locais, né? Assuntos, cursos. Só que eu não entendi. É falar de Deus para as outras pessoas. Sim. Aqui a gente está o livro de Heitor, Adeus Religião. Você falou um pouco, começou a falar, e eu Sim, queria que sim. você voltasse, só para que as pessoas pudessem, para você falar onde que elas podem encontrar seu livro. Sim, sim. Eu tô com muita vontade de ler, com certeza, vai ser difícil a gente ler de duas, né? Não, eu Eu vou te ceder. vou trazer outro. É. As Na Nós cópias. não verdade, estamos cobrando, não. ela já tomou posse, né, do livro. Vocês estão entendendo isso aí, gente. né? Ela tomou meio que É porque posse me do chamou livro, muita mas, me chamou né, muita tá atenção. bom. Me chama muita atenção quando você coloca, se eu gosto de coisas antagônicas, né? Aham. Porque você fala adeus religião, mas inserido dentro de uma religião onde que até as pessoas criticam porque fala que o evangélico ele é muito fanático, Exato. ele é muito extremista, ele quer Deus só pra ele. Intenso E demais. aí eu fiquei curiosa e com vontade de ler justamente para entender como que você vai conseguir fazer essa distinção, essa separação de falar de religião estando firmado e participante de uma religião. Uhum. Excelente pergunta. Então, como eu disse, esse livro aqui, ele nasceu do meu testemunho. Vocês podem encontrar ele lá no meu Instagram, @eu-sou-Heitor-Godinho. Lá na bio tem todas as informações sobre esse livro. E aí, quando você coloca aqui na capa Adeus Religião, mas insere para os Religião. cansados de religião, mas famintos por Deus, há uma incoerência ou contradição, né? Gera uma curiosidade. Gera uma curiosidade. Essa era a intenção. É a Grande intenção, sacada. viu? O Era a autor ele é intenção. inteligente. E aqui eu coloquei tudo que eu absorvi de conhecimento até ali o primeiro trimestre de 2025. Até comento com algumas pessoas que compraram que à medida que minha fé for evoluindo, mudando de estações para melhor, eu vou escrever outras edições. Essa daqui foi dessa nova fase que eu conheci a graça e paz, conheci o evangelho, conheci verdadeiramente o que é se relacionar com Deus. Até então só
ouvia falar sobre Deus, achava que conversava com Deus, achava que sentia Deus. Mas aqui eu descobri o que é sentir Deus, a experiência real de sentir Ele presente, a presença santa. E aqui é tudo que eu adquiri de conhecimento, mais uma busca íntima e pessoal minha do meu passado, de onde que eu busquei, por que eu busquei e por que eu encontrei tudo que eu precisava no Evangelho. É um livro para cristãos, para não cristãos, para qualquer pessoa que está buscando conhecer um pouco mais de Deus. É uma linguagem simples, direta e super acessível. Ok. Vamos lá. Você falou aí que em algum momento veio esse start. Opa, preciso mudar. Não estou totalmente preenchido. Por mais que nós humanos, como nós estávamos aqui batendo papo antes de começar, né, do episódio começar, nunca estaremos satisfeitos. Sim. Sempre em busca de algo. Mas o que você falaria hoje, o primeiro passo, para alguém, de repente, que se vê nessa situação, né, e que ele não sabe por onde começar? O que você falaria, sabe, para essa pessoa? Por onde começar? Qual o conselho você daria? Tá. Olha, comigo aconteceu que eu tive o privilégio de estar com alguém que também tinha acabado de ser convertido, e ele estava trazendo as novas informações, as boas notícias para mim, que não tinha acesso a essas boas notícias, e ele foi muito importante nessa transição e nessa introdução de conhecimento, porque a forma como ele introduziu foi importante para que eu ficasse curioso e buscasse de forma positiva, porque tem pessoas que às vezes introduzem de uma forma que a outra pessoa pode fazer com que ela, ao invés de buscar, trave ali, não goste, né? Se sentir invadida ou agredida, né? Então eu tive esse privilégio, esse grande irmão que agiu com muita sutileza no Evangelho e orou bastante por mim, orou bastante, eu orava na igreja por nós, pela minha família, e eu acredito que nós precisamos, eu tive a oportunidade, o privilégio de me conectar com uma pessoa que também estava buscando a mesma coisa. Eu estava no Espiritismo, ele tinha acabado de se converter, mas nós juntos estávamos buscando a mesma coisa, que era Deus, Jesus, o conhecimento do mundo espiritual no quesito de Deus e Jesus, né? O resto é conversa fiada, o resto é conversa para prender as pessoas no que é interessante por outro lado, né? Para a concorrência de Deus. Então, de conselho eu dou a você que está talvez com as mesmas circunstâncias, os mesmos objetivos, que é conhecer a Deus, mas está num ambiente que não te propicia isso, é se conectar com pessoas que estão buscando a Deus. Você pode se conectar, não tem ninguém na minha casa, todo mundo não sei aonde, ninguém frequenta igreja. Então eu te recomendo se conectar com livros que vão te levar para esse bom caminho, com vídeos no YouTube, com perfis de Instagram, ou pessoas da sua cidade, grupos religiosos, grupos de pessoas que estão buscando a mesma coisa. Tem tantos cursos que as igrejas oferecem de crescimento espiritual, para que você, de encontros com Deus, tem pessoas que participam do encontro com Deus de todos os credos, de todas as religiões, e sempre fugir de quem está falando de religião e se aproximar de quem você percebe que tem um relacionamento com Deus, que fala de uma forma leve, sutil e que acolhedora. Você acha que o religioso, ele fala condenando? Nem ele todos. Fala batendo? Nem todos. Mas alguns, às vezes, não sei se é o perfil do religioso, mas tem alguns religiosos que é óbvio que eles querem agir para o bem, mas eles acabam ali fazendo com que a pessoa trave completamente, né? E não consiga buscar por causa da forma que foi falada. É igual as 4 linguagens do amor. Você não dá a linguagem de amor que você tem, você dá na linguagem do outro. Então, às vezes temos que ter cuidado de como a gente vai falar, que foi o meu caso. Eu tive esse privilégio de ter alguém que teve cuidado. Sim. Ele sabia que eu estava na defensiva. Sim. Então ele soube identificar isso e foi trazendo de leve, tranquilo. E quando ele via que pesava, ele já parava. Então, eu tive esse privilégio. Ele te deu tempo para você ir digerindo, né? Com digerindo, certeza. ele foi te dando... Ele plantava e esperava germinar ali, florescer. Sim, depois sim. trazia mais. Teve alguns momentos de confronto, embate assim mais ríspido, mas
ele soube ceder, entende? Sim. Vamos lá. Nesse momento em que você viveu lá dentro, Uhum. creio eu que você teve assim experiências grandes. Muitas. Se você não se importar, Uhum. nós estamos curiosos e acredito que quem está assistindo também. Quais as experiências que você viveu assim que você fala, nossa, que é isso? Que marcou, que impactou, Uhum. né? Porque igual você falou, muita coisa foi apagado. É como se você não Uhum. tivesse vivido aquele tempo. Muita coisa. Mas dentro desse tempo, quais as experiências que você viveu ali naquele ambiente que Que te seduziu. te seduziu? Porque nós sabemos, olhando hoje, com o conhecimento que você tem, que é uma sedução. Né? É uma falta, é uma sedução. É um perecimento. É uma Falta de Então, conhecimento. ali, o que te seduzia? Quais os momentos que ali foram de grande sedução para você, de grande cegueira, vamos dizer assim? Sim, cegueira. Acho que eu lembro do primeiro dia que eu cheguei lá, e lá tem um atendimento que você senta lá e conversa com uma entidade. E como nós bem sabemos, o diabo está ao nosso derredor, então ele sabe mais de nós do que nós mesmos. Exatamente. E ali no atendimento é falado tudo que você vai gostar de ouvir, principalmente quando está acolhendo a pessoa. Eles sabem que ele está chegando pela primeira vez, então há um acolhimento ali. Mesmo que eu não estava buscando lá por dor, é mais por uma curiosidade de uma pessoa que nós tínhamos atendido e falou, tem um lugar legal ali, se vocês quiserem frequentar. E foi bem no dia que tinha acabado de atender. E era à noite o encontro lá. Aí nós fomos. E aí chegamos lá, eu e meu sócio, né? Chegamos lá, ele ainda era espírita. Fomos atendidos e teve o atendimento lá e ele ouviu, gostou também, eu ouvi, gostei. Eles sabem de tudo ao nosso redor. Então, fui seduzido naquele primeiro momento, naquele primeiro contato. E aí, desde então, eu comecei a frequentar, aprofundar, desenvolver e fiquei lá por alguns anos. Você acredita, então, que eles falaram exatamente o que você queria ouvir? Além do que queria ouvir, falar de detalhes de coisas que estavam acontecendo e como se proteger. Então, teve ali uma situação ali de acreditar que aquilo era bom e que aquilo poderia me proteger, porque eu estava ali com informações a qualquer momento, né? Toda vez que ia lá tinha uma forma de me proteger. Tá acontecendo isso, faça assim, assim, assado. Nessa fala de Heitor, eu vou aprofundar mais um pouco, que eu quero que vocês assim prestem muita atenção nisso aqui agora que ele vai falar. Você falou aí, nós sabemos que o inimigo também revela, ele anda ao nosso derredor. Então, nesse momento, trouxe revelações, vamos dizer assim, de coisas que você estava vivendo, e eu quero que você fala um pouco disso para as pessoas, porque nem tudo, como diz minha avó, nem tudo que reluz é ouro, né? Exatamente. Então, às vezes, nós vivemos em um tempo assim que é muito fácil. Total. Né? Tem muitos profetas aí pondo a mão na cabeça do povo, revelando, entregando profecia de bênçãos, disso e daquilo. E essa fala que você trouxe é muito pertinente para esse momento que nós vivemos agora. Com certeza. Então, pode falar abertamente mesmo, que você é livre para falar, o espaço é todo seu. Uma das coisas que eu aprendi bastante aqui na Igreja de Graça e Paz, que não é nem que eu aprendi bastante, mas que eu via nos encontros que eu tinha com o pastor Marido, às vezes só eu e ela, ou nos cursos, nas pregações, é que ela nos alerta, nos exorta bastante para orar por discernimento espiritual. Sim. O quanto é importante. Inclusive ela que ora muito por isso, e é muito sutil, né, esse engano espiritual. Então, se hoje eu sei que o inimigo está ao meu derredor, eu sei que ele está vendo tudo, ouvindo tudo. Então, vamos supor que, inclusive, quando uma pessoa vai no centro espírita e recebe a carta de uma pessoa que já faleceu, para confortar ali aquele luto, e aí lá na carta tem um apelido da pessoa carinhoso que a mãe ou o pai chamava, eu sei que o diabo está vendo como sua mãe está te chamando, está vendo quando seu pai traiu sua mãe, está vendo tudo que sua mãe e seu pai fizeram de bom e de ruim. E aquilo é usado como uma manipulação, como um cativeiro, uma prisão espiritual, um porão, né? O nome que eu gosto de falar é um porão, que você vai afundando cada vez mais. Até que você tem pessoas que têm a oportunidade, o privilégio e a misericórdia de Deus de sair daquele porão. Mas não é a maioria. A maioria morre naquele porão. E lá no Centro Espírita eu até ouvi algumas pessoas comentando que tinha pessoas que morriam lá no Centro Espírita
E quando chegava do outro lado, estava insatisfeito. As entidades estavam insatisfeitas. Ele está insatisfeito aqui porque não era como ele imaginava. Então, é tanta informação distorcida, errada, equivocada, por falta de conhecimento, por falta de dar um perecimento total. Então, nós temos que orar bastante por discernimento espiritual, não só por causa dessas situações que você vai encontrar no centro espírita, de manipulação, de controle emocional, entre outras coisas, mas também ao nosso redor. Quantas pessoas já nos enganou, já nos ludibriou de forma sutil, sem você perceber, sem você imaginar, e só depois você descobre. Então isso é o que eu chamo de falta de discernimento espiritual, que não é fácil. É um exercício diário, é uma oração diária, e é importante. Você, com toda a sua prática, né, com o seu currículo, né, veio do direito, legalista, terapeuta, praticante PNL, você consegue perceber hoje as práticas, existem muitas práticas de PNL inseridas, tanto no mundo espírita, né, nas questões, eu não posso dizer teatral porque eu não conheço, mas tem as técnicas de PNL envolvidas e na igreja você consegue perceber também essa questão? Fala um pouco aí de sua formação em PNL. Foi uma das coisas que eu mais fiquei interessado quando eu comecei a frequentar igrejas, centros espíritas, entre outras coisas. Porque na minha turma de hipnose clínica, lá em São Paulo, tinha pastores, tinha padres, tinha pessoas de todos os tipos de profissões. Eles utilizam para terapia, né? Mas é possível perceber, principalmente em vídeos do YouTube, essas coisas, é fácil perceber para quem trabalha com isso diariamente, que ali há uma manipulação, não é o que as pessoas acham que é. A hipnose, inclusive, ela não é como as pessoas veem na televisão. A hipnose de palco ali, ela é combinada com as pessoas antes, faz um teste com essas pessoas antes. Quando um hipnoterapeuta vai num programa, ele faz vários exercícios com a plateia e ele seleciona aqueles da plateia que foram mais aptos e deram mais certo nos exercícios. Ele leva para um local e faz outros exercícios e seleciona aqueles que ficaram melhor. Então, quando a gente assiste vídeos no YouTube, eu e meu sócio, a gente gostava de assistir demais vídeo de expulsão, no centro espírita, expulsão de demônios, entre outras coisas. A gente conseguia perceber isso acontecendo dentro do consultório nos atendimentos. E não tinha nada de expulsão, não tinha nada, era um fator 100% emocional, que a pessoa gritava, que às vezes a pessoa faz xixi quando está em hipnose, faz cocô, sente dor, sente frio, mesmo não estando frio ou não sentindo dor. Então, tem muita manipulação. Mais uma vez, a importância de orar para o discernimento espiritual, para aquilo que eu estou vendo, ouvindo e sentindo. Então dá para falar que o tempo todo é vigilância, né? 100%. Porque o tempo todo o inimigo está ao nosso redor. E assim como o Espiritismo te trouxe esses momentos marcantes, eu quero que você revele para a gente um momento íntimo com Deus, porque teve um momento em que você veio para a igreja, você começou a enxergar essa verdade, mas eu creio, pelo menos para mim, minhas grandes experiências são no secreto. Com certeza. E como foi? Qual foi essa mudança do Heitor, da oração do Heitor de antes? Porque você também orava. Sim, né? Todos os dias. Você já sabia que existia um Deus, que existia Jesus, você já sabia. Mas qual foi essa mudança? Né? Qual era a oração do Heitor antes e a oração do Heitor hoje? Como era esse Heitor homem antes, esse Heitor hoje? Como era esse Heitor família antes e o Heitor hoje? Sim, excelente pergunta. E nesses assuntos e nessas áreas mudou tudo. A minha forma de orar, até então eu não fazia jejum, hoje eu faço jejum, hoje eu tenho um cantinho de oração. Antigamente, até o ano passado eu orava uma oração tradicional todos os dias. A mesma fala todos os dias. Não tinha aquele fervor, aquele joelho nos pés, um canto de oração, impor as mãos sobre o meu lar, a minha família. E Sim. Isso eu faço diariamente, atualmente. Então, a minha forma de conversar com Deus, de sentir Deus, de orar, e inclusive incluir o jejum nesse ano de 2005, mudou tudo. Eu lutei durante, que eu me lembre, desde os 5 anos de idade, mais ou menos, que foi quando eu tive acesso à pornografia. Então, desde os 5 anos de idade,
mais ou menos, eu tinha fitas cassete dos primos mais velhos em casa, revistas, essas coisas. Então, com 5 anos de idade, a idade que vem na minha cabeça, eu comecei a ter acesso a isso. E desde então, eu tive cada vez mais acesso. E aí chegou um momento na minha vida que até então eu não tinha consciência de que aquilo era ruim. Achava que era normal. Coisa de homem, né? Coisa de homem, e achava que era normal. Ali por volta dos 27 anos de idade que eu tive a consciência de que isso era ruim. Comecei a pesquisar, assisti até uma palestra de um pastor falando sobre isso, não lembro quem foi, mas lá eu tive a consciência. Opa, isso aqui tá errado. Muito errado, inclusive. É bem completa a palestra. E desde então, eu tive essa consciência que a pornografia era ruim e comecei a lutar. Aí, dos 27 anos, eu comecei a lutar com ela. Até então, eu acessava todos os dias, várias vezes no dia, às vezes. E aí, com 27 anos de idade, eu comecei a lutar. Nos últimos 5 anos, eu consegui diminuir 95%, 99%. Eu sempre tinha uma brechinha ali. E aí eu não entendia, mas, caramba, eu faço tudo que tem que fazer para me livrar disso aqui. Isso me persegue. Isso me persegue. É o que você fala. Ele anda onde? Exato. Ao derredor. Ao derredor. E aí fazia promessa, cansei de quebrar promessa, cansei de pedir perdão para Deus quanto a isso. E as pessoas que eu assistia às palestras, elas tinham se libertado disso. E era a mesma coisa. Anos, cansado de pedir perdão para Deus, cansado de lutar com os próprios braços. E aí em janeiro deste ano 2025, que eu comecei a frequentar aqui, eu entendi que não nas aulas aquele pastor que vem de fora, cabeludo, como é que ele chama? Apóstolo Éder. Apóstolo Éder. Ele deu uma aula lá sobre o mundo espiritual, como funcionam as prisões, né? Quando você acessa uma vez, como que acessa a segunda vez e assim vai. É como se fosse um plugzinho desse aqui. Exatamente. Quando ele pluga, meu amigo, a luta vira espiritual. Então é outro nível. Você tem que entender que luta que você está lutando. É luta física, é luta emocional ou espiritual. Exatamente. Aqui, nesse ano de 2025, eu entendi. Era uma luta espiritual. Então não adiantava lutar do jeito que eu estava lutando. Fisicamente, com as minhas forças. E aí, quando eu entendi isso, tomei essa consciência, aí teve o joelho nos pés, no meu cantinho de oração, 3 horas da manhã. Foi uma oração simples. Deus, eu não sei como lutar com isso. Te entrego em suas mãos. Aquele dia eu tive a certeza que eu fui curado. Isso foi em fevereiro, quando eu batizei. E aí fui para o encontro com Deus e lá confessei todos esses pecados. Eu não tinha costume de confessar pecado, não tinha acumulado muito pecado e confessei tudo. E todo encontro com Deus eu gosto de frisar tudo que eu confessei. E aí às vezes a pessoa está até receosa de confessar alguma coisa, mas quando eu solto tudo, ela fala, então o meu é tranquilo, vou falar e fala. Teve alguns pecados parecidos com o seu, mas eu acho que eu não ia falar se você falasse, então eu solto tudo. E aí eu aprendi que tem lutas que só Deus vai lutar por você. Você nem precisa perder tempo. Essas lutas espirituais. E a pornografia é uma delas. Lutei por 32, eu tô com 37, 32 anos de vida lutando contra a pornografia com as próprias forças. Quando eu decidi lutar, quando eu decidi entregar para Deus, acabou a luta. Cessou, né? Tirou da noite pro dia. E eu nem lembro disso. E aí, alguns momentos, tem as tentações que vinham antes, elas vêm, só que a diferença é que há um sustento. Esse sustento não tinha antes. Ela vinha, eu até aguentava ali um tempo, mas caía em algum momento. E agora, além de não cair, eu percebo que está vindo a tentação. Então, há um sustento, que é o Espírito Santo de Deus sustentando, e desde quando eu entendi isso, e comecei a praticar isso, fui curado de várias coisas. Entregar para Deus. Senhor, há anos eu luto com isso, não sei como lutar, entrego nas tuas mãos. Uma oração simples que eu fiz. Até então era com a força do braço. E várias vezes eu escutava nas pregações, não é com a força do seu braço. Mas precisa entregar. Houve uma rendição. Houve uma rendição. Total. E você falou, uma fala só atrás, eu até anotei aqui, você falou sobre o ego, né? E você trouxe também um assunto agora, que também é algo que nós vivemos muito hoje, homens e mulheres. Total. Devido fácil acesso. Exato. É muito fácil, né? É muito fácil você estar preso numa cadeia dessa, como, por exemplo, a pornografia, como várias outras coisas. E
Você acha que isso, de alguma maneira ou de todas as maneiras, ela enfraquece a identidade do homem? Talvez seja por isso que hoje a gente vê o homem tão fragilizado, às vezes, nos relacionamentos, ou até não querendo esses relacionamentos. É muito fácil, né? Tá na palma da mão. Sim. Eu acho que isso foi muito banalizado. O que você fala sobre isso, Heitor? Foi muito banalizado, totalmente. E eu posso afirmar com toda certeza que ela não enfraquece, ela retira sua identidade. A pornografia, ela retira total sua identidade. E aí você vai oscilar em várias áreas da sua vida. Vai oscilar emocionalmente, vai oscilar fisicamente, vai oscilar espiritualmente, nem se fala, vai oscilar financeiramente, vai oscilar em qualquer área da sua vida. Ela não enfraquece, ela retira 100% sua identidade. Uma E maldição. como é vista a imagem da mulher, da esposa, para o homem que está inserido dentro desse contexto da pornografia? Porque tem muita gente nos assistindo e eu tenho certeza que Deus está te usando para Sim. ajudar a tirar muita gente desse cativeiro. Amém. E ele precisa entender como que a mulher dele também se sente, né? Fala uma mulher agir nesse momento, porque não é nada fácil. Não, E assim, não é uma luta qualquer. Eu falo por nós, em nome do Virocast, e obrigada por você trazer esse assunto Esse aqui conteúdo. para nossa mesa. E é igual a Viviane falou, é um momento assim de cura. Total. O nosso programa, a gente faz questão que seja livre para que haja realmente essa restauração. Sim, Né? sim. Nós estamos aqui para Se isso. não for para virar, né? Se não for para virar cast, nós não iremos trazer aqui para vocês. Então, como que é isso? Como o Tiago falou? Sim. Então, para você, esposa que está me ouvindo e sabe que seu marido acessa pornografia, e mesmo que ele fale que ele parou, não está mais acessando, eu tenho certeza que ele está. É fácil acessar escondido. Em qualquer lugar, quem tem verdadeiramente esse vício. E algumas pessoas até duvidam, não, eu não acredito que o meu marido é viciado. Pede para ele ficar uma semana sem. Vício é tudo aquilo que você tenta sair e não sai. consegue. É fácil descobrir se eu sou viciado ou não. Eu fiz esse teste algumas vezes, falei, não, realmente é um vício. Só que não é um vício que é só cerebral, que a pornografia, ela movimenta muito o seu cérebro. É um vício muito espiritual e que necessita de uma luta espiritual. Você que é esposa, por exemplo, pode começar a ajoelhar os pés e orar por força, por quebra de pornografia, quebra de maldição, e o principal, por clareza para o seu marido enxergar que isso é uma luta espiritual e clareza para que ele possa entregar isso para Deus, para que ele não queira mais lutar. Porque o ponto que foi de cura e libertação para mim foi isso. Eu não consigo lutar. Eu entendi que eu não conseguia lutar. Tinha tentado de todas as formas. E entendi que eu precisava entregar essa luta para ele. Foi quando eu entreguei que a luta cessou. Olha, eu me lembro que eu sou de uma década aí pra trás, que eu não vou falar muito qual década para não mostrar a minha idade, mas eu sou da época que os homens compravam revistas com muitas mulheres. E na minha casa tinha, porque... tipo, eu vou falar, né? Já que eu vou falar, vou falar. Na época a gente tinha mal dinheiro pra comer Maria Rosa. De pobre demais assim. Mas tinha revista em casa. E o que eu entendi hoje, já adulta terapeuta? Que ao ver aquelas mulheres que o meu pai, os meus tios gostavam de ver na capa, que aquilo era um protótipo de mulher, de interesse. Né? Eu, como filha, fui criando uma imagem de que o tipo de mulher que meu pai gostava. Você entende o perigo isso para os filhos? Totalmente. Isso aí que você fala é uma brecha. Né? Pro casamento, porque o homem vê ali aquela mulher no Prado. Ele vê aquela mulher e aí ele olha a mulher dele em casa. E ele vai falar, não é assim, não tô satisfeito. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Aqui já não me satisfaz mais. Exato. E hoje a gente vê divórcio, assim, absurdamente, ou relacionamentos que estão apenas por aparência. É o que a gente mais vê. Sem dúvida. E tá aí uma das causas bem fortes, né? Diga para os pais, sim, você como homem, sem dúvida. Quando, inclusive, trazendo esse assunto aí, já que você trouxe, quando eu entrei na Graça e Paz, aí a gente começou a frequentar, nos batizamos, participamos dos cultos de cura e libertação. Quando a gente entrava em casa, vinha na nossa mente, tire isso da casa, tire isso da casa. Só falta jogar os guarda-roupa fora, tudo, o teto, né? Tiramos tudo, nunca mais... muita coisa. Nunca mais apareceu essa mensagem na nossa cabeça, que a gente foi tirando tudo que tinha lá. Então, eu não tenho dúvida de que ter material pornográfico em casa
mesmo que seja lá no privado do celular, tem uma brecha. Tem E nós uma falamos, brecha. ele está ao redor, está vendo tudo. Não está vendo nada físico, mas lá no celular tem uma página privada, ele está vendo que você acessou. E está vendo que você abre lá de vez em quando. Então tem uma brecha. Então, o que a gente precisa, como pai, como marido, como esposa, é acabar com essas legalidades dentro da casa. Nós estamos falando aqui de pornografia. E tem várias legalidades dentro do nosso lar que a gente não vê, não tem consciência. E nós estamos trazendo aqui, uma delas é a pornografia. Que pode ser você, mulher que está acessando, ou o seu filho, ou a sua filha, ou o seu marido. E analisando bem os dados hoje de acesso à pornografia, é bem raro dentro de um lar uma pessoa que não tem acesso à pornografia. Ou que não acessou uma pornografia. Em Portugal, por exemplo, é um dos países que mais acessa pornografia. Por qual motivo, eu não sei. Mas em Portugal é um dos países que mais se tem divórcio no planeta Terra. No planeta Terra. No planeta Terra. E é pra você ver, né? Tem alguma conexão, né? E aí, a pornografia tem a questão também de que o homem às vezes, não, mas eu não faço nada de errado, eu sou um bom marido, né? Provejo a minha família. E está acessando pornografia. Então, ele não sabe, muitas vezes eu não sabia que era pecado, eu não tinha essa consciência e estava pecando em atos e pensamentos. E omissões. Todos os dias, omissões. Todos os dias, e às vezes tem pessoas que são várias vezes no dia. Eu já atendi pessoas, uma adolescente de 15 anos que ela se masturbava mais de 30 vezes por dia com pornografia. Prisão. E ela me trazia todos os sites que ela acessava. Prisão. Esse ano eu atendi. Difícil, né? Pesado. Então, assim, às vezes as pessoas elas estão tão cansadas, você vê que tem gente que é cansado, né? Você olha para a pessoa e fala, meu Deus, que energia baixa. Que energia essa pessoa está transmitindo. Sim. E às vezes é justamente essas legalidades. Cadeias. É o pecado. Cadeias, porque você está totalmente liberto. Uhum. Agora, tem uma coisa trazendo isso, as pessoas quando elas olham para alguém cristão, elas olham como se aquela pessoa fosse perfeita. Exato. Eu falo bastante isso aqui. Como se fosse perfeita. Ai, olha lá, o crente. Agora é perfeito, agora não faz isso, não faz aquilo. E mal eles sabem que o joelho no chão é todos os dias. Só lutando também. Que é uma luta constante, não para que você seja perfeito, mas para que você melhore a cada dia. Exatamente. E o que você fala, Heitor? Porque eu vejo, assim, o seu testemunho até agora foi uma busca constante e consciente. Você sempre foi muito intencional. Eu não parei de buscar. Você não para. E tem que ter essa intencionalidade. Com certeza. Lugar certo, direção certa. Exato. O que te ajuda a ser assim? Até essa... Na sua... como que eu falo? Você é intenso em querer conhecimento, mas você tem um foco. Que te ajuda a mirar nesse foco e não balançar nem para a direita nem para a esquerda. Acho que em primeiro lugar é o Espírito Santo, né? Ter a oportunidade de ter ele nos guiando, nos sustentando. E se fosse só com o Heitor, já tinha caído há muito tempo. Sim. E segundo lugar é entender que nós não somos nada, não sabemos de nada, não vemos nada, não podemos nada, para que nós nos coloquemos nesse lugar de filho mesmo. O filho só recebe do pai, né? E entender que precisamos olhar para a grama verde do vizinho é fácil, mas fazer o que o vizinho fez para ter aquela grama verde que ninguém quer, né? Então, se eu quero ter uma vida, para ficar mais claro para todo mundo, se eu quero ter um corpo saudável, tem um preço. Eu tenho que praticar atividade física, melhorar a alimentação. Se eu quiser ganhar mais dinheiro, existe um caminho, tem um preço para isso também. Às vezes tem que fazer isso, aquilo, fazer algum curso, fazer alguma coisa que vai agregar valor na minha profissão. Então, entender que nada é fácil e que existe um caminho para você alcançar isso. E o caminho do crente é ajoelhar, orar e viver na dependência de Deus. O que eu tinha dificuldade, que era viver nessa dependência. E achar que tinha que ser do jeito do Heitor, perfeccionista, né? E o perfeccionista é os que mais sofrem. O perfeccionista ele não sai do lugar, ele não executa e fica o tempo inteiro sonhando. E frustrado. Porque tem que ser perfeito. Porque tem que ser perfeito. Então eu desapeguei de 100%, então
veio a ideia, eu tenho que executar o mais rápido possível, veio a ideia do livro, eu já escrevi, porque senão eu estava até agora só pensando em escrever. Isso tem a ver com não se preocupar em agradar? Porque 100%. você já agrada a pessoa certa? 100%. O olhar para o lugar, os seus olhos na direção certa. Sim. Então, o barulho em volta Não faz diferença. não tem problema mais. Exato. Porque, como eu disse aqui em algum momento, nós não escolhemos o dia que a gente veio. Não vamos escolher o dia que a gente vai. E aí nós temos esse tempinho aqui para existir, E que nem sabemos. e que nem Quanto sabemos. tempo. Para ser tudo aquilo que Deus espera que a gente seja. Então, se em algum momento eu me preocupar com o que fulano ou ciclano vai pensar, se ele vai gostar, se a roupa tá boa, se eu tô fazendo tudo que agrada para ele, que momento que eu vou conseguir viver minha vida? Que momento que eu vou ser Heitor? E desagradar é um ato de amor a você, né? É autoestima, é amor próprio. Lendo sua biografia, não te interrompendo, mas só para acrescentar, ao ler sua biografia, a gente percebe que você não tem medo de transformação e nem de nenhuma virada, né? Nenhuma. Porque você sai do direito, assim, todo pai quer ter um filho formado ali, Sim, com certeza. no direito, na Aham. medicina, engenharia, que foram os cursos estabelecidos pelas famílias que vale a pena o filho fazer. Com certeza. E aí, não desmerecendo as outras profissões, mas isso era um senso É um comum. padrão. É um padrão, né? E aí você migra do direito para a terapia. Como é que isso cai Uhum. para você, para sua família? Como é viver de terapia? É muito bom. E a minha transição foi o seguinte, eu fiquei caladinho, não falei Mas pra era ninguém. mais rico como advogado? Você era mais rico como advogado? Olha, eu quero. Não. Eu acredito no seguinte, qualquer profissão ganha dinheiro, Sim, desde que... desde que você deixe de ser qualquer um na profissão. Né? Então, Exatamente. se eu for um costureiro, eu vou conseguir ganhar dinheiro porque eu vou deixar de ser qualquer um Sim. como costureiro. Então, eu quebrei essa crença já no curso lá de hipnose, né? Então, foi quebrando várias crenças lá do Heitor como profissional. Foi importantíssimo. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo. É buscar por curso de autoconhecimento mesmo. Porque se eu não me conhecer, eu não vou saber o que eu vim fazer. Sim. Se eu não me conhecer, eu não vou conseguir conhecer a Deus, que foi quem me criou. Se eu não me conhecer, eu não vou sair do lugar. Vou ficar frustrado a vida inteira, profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, nem se fala. Então, eu acredito que, inclusive eu tenho orado por isso, a minha oração é o seguinte, em alguns dias, dependendo do momento, que é, Senhor, me dê uma coragem, uma sabedoria, mas não uma coragem, uma sabedoria como as que eu já vi, mas uma diferente. Então, Como um herói. Tipo isso. Então eu estou o tempo inteiro pedindo para que ele renove coragem, porque a nossa é muito fácil a gente travar com medo ou inseguro ou com alguma coisa. Então eu estou o tempo inteiro coragem, Né? por comparação, né? Quem compara Hoje nós temos uma máquina nas mãos que é bem fácil se comparar. Exatamente. Né, Heitor? É bem fácil. Exatamente. Mas aí você fulano sai do tá direito fazendo mais. e vai pra terapia. Escolhe viver isso. Isso, escolhi. E aí eu não avisei ninguém da minha família no início, quando eu fui Que lá bom, para São né? Paulo, caladinho, fiz o curso dos 8 dias, e quando eu voltei que eu comecei a montar a clínica e migrar, assim, de profissão de verdade, e depois que eu contei. Meu pai me apoiou 100%, meu pai é um grande amigo, ele falou, meu filho, eu te apoio em qualquer coisa que você quiser. Mas até então eu fiquei receoso de falar para ele, porque ele é formado nisso, trabalhou nisso a vida inteira, aposentou nisso. E aí eu falei, cara, vai ser chato contar isso pra pai, vai ser difícil contar isso pra pai. Mas É super tranquilo. foi uma crença minha, porque foi um cara que sempre me apoiou, entende? Em tudo. E aí é uma coisa que eu indico para as pessoas, que às vezes eu conheço e atendo muitas pessoas que estão não só cansadas, mas exaustas. E já tem a ideia do caminho que quer seguir, da profissão que quer seguir, mas precisa de alguém do lado, né? Cutucando, empurrando, ou um apoio, alguma coisa que às vezes elas não têm. E o meu apoio foi o quê? Meu bom humor. Eu sou um cara extremamente bem-humorado, inclusive tem um projeto de stand-up cristão. Que legal! Mais uma virada. Ele viu, vai vir gente? aqui apresentar pra gente, vocês podem ficar Sim, tranquilos. sim, com certeza. Porque eu sempre fui hiper bem-humorado. Eu falei, por que eu não uso isso com o evangelho? Juntar evangelho, bom humor e autoconhecimento. Na minha bio tá escrito isso, inclusive. Vou começar a Tá gravar mesmo. vídeos nesse sentido.
E eu sempre, já tem alguns anos que eu tenho intenção de ter um stand-up. Só não sabia em que nicho. E aí eu tenho acompanhado algumas pessoas de stand-up, como que eles fazem, estruturas, coisinhas. Já tem um stand-up pronto, tá aqui até no celular aqui, a montagem da estrutura. E aí agora o que tá faltando é botar ele para andar. Um stand-up cristão. E tenho intenção de rodar aí com ele para todos os lugares. E a missão, no final, é levar a palavra de Deus. Amém. Levar o evangelho. Então, nós falamos de misericórdia de Deus, né? Lá no início você falou, não desenvolvi para receber os Espíritos, creio que Sim. por uma misericórdia de Sim. Deus. E aí a gente vê o olhar de Deus em toda a sua trajetória, Toda. o cuidado dele. É como Sim. se ele fosse falando, pode ir por aqui, eu estou com você, eu estou com você. Você acredita que essa migração de carreira já era Deus colocando em você seu verdadeiro propósito? 100%, eu não tive dúvida disso. Lá em 2018, quando... Sabe por quê? Porque até então eu não sabia que eu seria terapeuta. Eu estava ali em 2018, minha esposa estava grávida, e eu falei, cara, tô muito enjoado dessa profissão que eu tô. Enjoado mesmo a palavra. Não queria mesmo. E eu comecei a buscar por novas profissões, buscar por autoconhecimento, e aí, por um acaso, apareceu um anúncio para mim no YouTube. Um anúncio. Eu nunca tinha pesquisado sobre hipnose clínica e apareceu um anúncio. Venha fazer o curso tal, aqui em São Paulo. E quando eu cliquei no anúncio, tinha a página de vendas lá e eu fiquei fascinado. Comecei a estudar, entrar no YouTube da empresa lá, da Omni, que é a maior... a maior empresa do mundo de hipnoterapia. Ela começou na Suíça e veio para o Brasil. E aí eu fiquei fascinado com os vídeos, com os trabalhos, com os testemunhos lá das pessoas que eram atendidas. E aí eu pesquisei para passar pelo processo. Só que eu já tinha intenção de comprar o curso e aí não ia passar pelo processo antes de comprar o curso, antes de fazer o curso. Só que lá no curso é um processo. São 8 dias quebrando crenças, se libertando, né, das demandas emocionais que a gente carrega ao longo da vida. E lá eu passei pelo processo de hipnose clínica várias e várias vezes dentro do curso. E eu tive a certeza, cara, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero. E lá eu me conectei com pessoas que estavam com a mesma pegada, sabe? O mesmo entusiasmo de levar aquele conhecimento para outras pessoas, transformar outras pessoas e o principal, transformar a própria vida, a si próprio. E eu sempre indico para as pessoas, quando você tiver em dúvida de alguma coisa, faça um curso de autoconhecimento e vai longe, né? Vai buscar, porque lá mudou completamente a minha visão de mundo. Eu estava limitado ali profissionalmente, limitado ali emocionalmente, não enxergava outras coisas, e ali foi um horizonte, insatisfeito. E ali foi uma virada de página. Uma virada de página. Uma das viradas onde Deus já te mostrava quem Exatamente. você ia ser nesse tempo, agora. Porque hoje nós abrimos, né, as redes sociais e tem ofertas de terapeutas o tempo todo. Exato. E ser um terapeuta nesse momento, onde você também carrega a palavra, o princípio, sim. o chamado, isso é um a mais. Sem dúvida. Porque Esse é o diferencial? Hoje eu trabalho com 3 pilares. Já na consulta de anamnese eu já aviso, aqui a gente trabalha 3 pilares. É o pilar emocional, você vai tratar aqui agora. Pilar físico, eu preciso te colocar para praticar atividade física. Eu não gosto de academia, vai achar alguma coisa. E o pilar espiritual, eu preciso que você se conecte com algo relacionado a Deus. Eu sou católico, vai na igreja, começa a servir, começa a buscar. Porque senão eu posso até tratar emocionalmente, mas eu vou encontrar alguma barreira espiritual. Eu posso até tratar espiritualmente, mas eu vou encontrar alguma barreira física. Talvez o meu corpo tenha que olhar também. Então são os 3 pilares que eu trabalho. Você busca uma completude, né? Exatamente. se o corpo não estiver forte, ele não aguenta o espiritual. Exatamente. Se o emocional não estiver bom, ele também não vai aguentar. Então, é a tríade perfeita. Exato. Além do Instagram, né? onde as pessoas podem te achar? Tem o meu telefone, que é o 38 99214 2512. Perfeito. Então, a profissão, ela é um propósito claro. Sem dúvida. E o seu livro é a continuação desse propósito Sim, claro. sim. Onde nós já falamos aqui.
Primeiro houve a mudança em você para que você pudesse transbordar. Isso. Hoje você olha para esse cuidado de Deus com você e com a sua casa, podendo criar as suas filhas em algo que talvez você não teve. Não. Né? Você não teve. E qual é a diferença, então? Total. Além de ter muita diferença, é uma sensação de segurança. Meu lar é um pilar do reino. Tem pessoas que podem até entrar lá, não acho que é, não importa. Eu sei que é. E eu profetizo sobre isso lá dentro. Então, essa certeza, essa maturidade de que Deus está o tempo inteiro com você. Sim. Não tem mais dúvida, né? Ele está sempre no barco. Mas está acontecendo isso, não tem problema, ele está com você. Então não tem mais, você acredita em Deus? Para mim não faz sentido mais essa pergunta para mim. Porque eu nem preciso, né? não só acredito como vivo, eu não preciso gastar energia para acreditar numa coisa que para mim não, já é, entende? Não tem essa questão mais na minha vida. Então, além desse quesito de essa segurança espiritual, eu observei que na nossa família, quando nós nos convertemos, outras pessoas começaram a olhar o Evangelho, a ler o Evangelho, e aí há um mês atrás, o irmão de Laura com a esposa dele se converteram, o outro irmão com a esposa está frequentando a igreja que eles se converteram, e na nossa família sempre teve essa questão de santos demais dentro da casa, e eu observei que lá em casa, na casa dos meus pais, eles já estão eliminando isso, na casa dos meus sogros também. Já está sendo feita a boa obra. Sim, tem um movimento então, acontecendo. Tem um movimento. Sem dúvida. Tem um movimento. Vale a pena por isso. Sem dúvida. Tá muito bom, mas infelizmente já estamos indo pro final. Vocês vão falar aí na casa de vocês. E Heitor, para fechamento, se você pudesse deixar um conselho, pensa aí que esse programa vai ser para milhares e milhares de pessoas. E o que você deixaria, o que você falaria? Nós estamos em um momento assim muito importante. Esse é o último episódio do ano de 2025 e nós oramos muito a Deus para que Ele trouxesse, não foi? Foi. Senhor, uma pessoa com uma história que valesse a pena fechar o nosso ano. E assim, claro que todas as histórias têm importância para nós, todos os testemunhos, é uma construção do nosso episódio. Porém, nós trouxemos, o seu testemunho para mim ele é um nascimento. Total. Foi um encerramento, Sim. O que nós vivemos agora é um encerramento de um ano para o nascimento de um novo. Exatamente. E eu vejo o seu testemunho como isso. Um Heitor velho, ele precisou morrer para que nós estivéssemos de frente com esse Heitor hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Exatamente. Então, é livre para você. Qual o conselho que você deixaria para essas pessoas? Sim, eu poderia dar todo tipo de conselho aqui, mas vamos usar um conselho que eu acredito que vai servir para todo mundo. No final desse livro aqui eu fiz uma carta, e eu vou ler só o finalzinho dela aqui, que é o seguinte, eu sei que tem pessoas que estão assistindo que estão afastadas, tem pessoas que estão assistindo que frequentam todo domingo a igreja, mas não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. Tem pessoas que estão precisando de Deus e não sabem. Tem pessoas que estão precisando de Deus e sabem, mas não buscam. Então tem todo tipo de pessoa precisando de todo tipo de apoio, de amparo, de olhar. Então, o que eu tenho para te falar é simples. Volte, não para o que você deixou, mas para quem sempre esteve. Eu choro, viu, gente? Eu não consigo. Um choro de gratidão. Aleluia. Volte, não para o que você deixou, mas para quem sempre esteve te esperando. Que lindo. Um choro de gratidão por tudo que Deus tem feito. É a mais pura misericórdia. Sim.
nós estamos aqui. Sim. Obrigado. Se precisar também. E ele está esperando. Ele está esperando você dar o passo. Então é isso. Volte. E eu quero te agradecer. Eu que Em agradeço. nome do Virocast, por nos dar essa honra, por ter sido tão verdadeiro, por abrir realmente a sua vida, o seu testemunho, sem medo de julgamentos. Sim, sim. E que, assim, honra para nós, que privilégio A honra é tudo. ter você aqui. E muito obrigada por fazer parte desse projeto. É um Eu que projeto agradeço. onde Deus está. E eu vou te falar que é inspirador olhar para você. É assim, a gente vê Deus o tempo todo e a gente Amém. vê a misericórdia e o amor de Deus em Também você. Então, vejo. assim, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço Que Deus vocês te o abençoe convite. mesmo. Deus abençoe todos nós. Amém. Amém. Eu oro amém. e agradeço para que as pessoas que Deus já reservou para a sua seara, Amém. né? A gente sabe que é para Deus Amém. e você sempre vai devolver isso. E eu oro para que essas pessoas se encontrem com você logo, Amém. para que elas possam viver essa virada, porque para a gente criou esse projeto desse Virocast imaginando que muitas pessoas vão ser transformadas, Sim. que elas vão viver essa virada e que muitos um dia estarão sentados aqui contando pra gente que Amém. assistiu, né, o seu testemunho, como tantos outros que já passou aqui, e agradecendo a Deus e oro para que essas pessoas se encontrem logo com você. Eu sei que existe Amém. um tempo, como você Sim, mesmo sim. disse, né, as estações corretas, mas que Deus acelere logo esse tempo e que elas se encontrem logo com você e Amém. que elas possam viver essa grande virada. Amém. Gente, então é isso. Muito obrigada. É debaixo de lágrimas, mas lágrimas de agradecimento. Heitor falou aqui uma coisa que mexe profundamente. Volte. Volte, porque Deus, ele é misericordioso e eu sou prova viva dessa misericórdia, assim como o Heitor, assim como a Viviele. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Então, que esse ano de 2026 comece para vocês como um verdadeiro início, não esperando o ano mudar, mas que essa mudança comece dentro de vocês, porque essa é a verdadeira virada. Mudar para que tudo mude em volta. Tá bom? Tchau, tchau. Que Deus abençoe Deus. vocês. Beijo no coração e até o próximo.